Olá, estamos aqui no nosso terceiro episódio do Quanta Conversa Podcast, um podcast de divulgação científica do Planetário de Vitória e do Show de Física da UFES. No episódio de hoje, uma sumidade com a gente na mesa aqui, uma pessoa que me inspira individualmente, é professor do programa de pós-graduação em ensino de física, é professor titular aposentado da Universidade Federal do Espírito Santo e vem deixando sua trilha com muitos trabalhos na área da divulgação científica, do ensino de física, das questões da aprendizagem. Eu posso até falar um pouco mais sobre isso, porque tem as eras, né? A era do epistemólogo, a era do divulgador, a era do professor. Professor Laércio Ferracioli, uma grande alegria para o Quanta ter você aqui nessa conversa de hoje. Obrigado, Hernani, pelas suas palavras. Né? Não sei se chega a tanto, mas vamos lá, vamos tocar essa conversa, que eu acho que a gente tem assuntos interessantes para serem abordados aqui. Estou muito empolgado com a conversa de hoje, porque a gente brifou grandes temas, mas não brifou mais nada. E como quase todos os meus bate-papos com o professor Laércio nos últimos 10 anos, eu vou dizer, são meio que desse jeito, a gente simplesmente pega uma linha e vai, uma mente rizomática deste querido professor do departamento, que inclusive é meu companheiro de gabinete desde que eu vim para a universidade, fico muito feliz com isso. Professor Laércio, fala um pouco sobre o tema da conversa de hoje, eu não vou nem pronunciar o título, eu vou deixar na tua mão, e faz uma aberturazinha sobre esse importante tema que eu acho que a gente vai trazer para a conversa aqui hoje. Obrigado, Hernani. O prazer é meu de dividir sala com você, né? Ventilar um pouco os tempos, né? Isso é muito importante. Hernani, como você falou, eu dei um título para essa conversa, mas que ela se abre muito, né? O título é Divulgação Científica em Tempos das Mudanças Climáticas. É um longo percurso, como você falou, mas eu queria talvez, né, ao longo dessa conversa, pontuar algumas coisas que a gente olhando para trás, né, nos últimos 6 anos, não só nos últimos 4, 6, 10 anos, são preocupações que sempre me vêm à mente e que eu acho que essa conversa é bom para a gente elucidar, para a gente achar percursos nessa rota. Muito bom, Né? muito bom. E eu brincava mais cedo hoje das suas diferentes eras, né? A era do epistemólogo, a era do pedagogo, a era do professor, a era do fundador de pós-graduações e agora a era do divulgador da ciência, ou do, não sei nem se existe essa função, do engajador público da ciência. Você acabou de criar, que eu acho que esse é um dos pontos fundamentais dessa conversa aqui. Conta um pouquinho dessa trajetória, terminando na agenda de trabalho que você vem desenvolvendo. Eu sei que desde o seu tempo no Instituto Nacional da Mata Atlântica, mas talvez até um pouco antes. Mas conta um pouco de como é essa construção do pensamento entre fundamentos do conhecimento, um pouco de ensino, um pouco de botar novos programas de pesquisa na rua, para então trabalhar agora com a divulgação e o engajamento público na ciência. Pois é, Hernani, olhando lá para trás, né, eu acho que eu desde o início me engajei na parte de ensino de ciências, ensino de física especificamente, né, com um apoio muito grande do professor Plínio, que foi criador do departamento de física lá atrás, na década de 80. E ao longo desses anos você vai tendo uma visão ampla, né, de onde você pode abordar. A parte do epistemólogo que você fala é quando eu mergulhei em Jean Piaget, né, e mais na busca do entendimento desse mecanismo de desenvolvimento intelectual, né, não de aprendizagem. Piaget, ele mexe com o desenvolvimento intelectual das pessoas, assim como Vygotsky. E hoje a gente olhando para trás, né, Piaget, o modelo final do Piaget não faz muito sentido, mas a contribuição de Piaget, ela sempre vai ser importante, né, dentro da escola, dentro da educação de maneira geral.
E a partir de Piaget, né, dou esse mergulho na parte de ensino de física, e que eu sempre trabalhei mais na perspectiva de, de formação de recursos humanos, que eu acho isso muito importante. Eu acho que hoje no departamento de física a gente tem uma área de ensino de física, Uhum. né, que o meu foco desde sempre foi nesse de tentar trazer gente, né, formar uma massa crítica para a gente observar essa área de ensino de física. E a física, porque eu sempre fui um curioso, né? A gente, né, todos os físicos a gente tem essa coisa, né? Eu sempre friso muito a vida minha por essa rota começa lá nas feiras de ciências da Ó. década de antigamente. E que fico muito feliz que hoje o CNPq resgatou, desde 2010, o CNPq resgatou as feiras de ciências com editais, né? Está aberto agora o edital até o dia 14, 21, não sei. Uhum. E que é muito importante. E eu hoje trabalho muito nessa de pipocando feiras de ciências, trabalhando com o pessoal, né? Tem o pessoal de Nova Almeida, né? Que tem a Cláudia e o Rafael, tem o pessoal de Santa Teresa, né? Com o Tiago, o Maurício, né? Nessa rota. E a partir dessa história da divulgação científica, a partir das feiras de ciências, né? Já tem uns bons 15 anos que eu entrei de cabeça nesse percurso da divulgação científica. Perfeito. E por que essa rota da divulgação científica? Pode ser um pouco forte o que eu vou falar, mas eu acho o seguinte: a escola, de maneira geral, não está dando conta da educação em ciências, da educação em física, qualquer coisa dessa, da educação científica, de maneira geral. Eu acho que ontem eu estava conversando, né, com uma pessoa, o que você faz? Eu dou aula de física. Nossa, que absurdo. Eu falei, não, você não tem culpa de não gostar de física. O culpado é o seu professor que te jogou fórmulas se você nem sabe a aplicação daquilo. Então, eu acho que esse é um longo caminho, né, que eu acho que, de alguma forma, a gente tenta trabalhar agora no mestrado profissional aqui, como você Sim. disse, né, com essa preocupação do chão de sala. Mas isso é um longo projeto, um projeto de longo prazo. Perfeito. Então, essa perspectiva da divulgação científica, ela me toca muito pelo fato da gente ir um pouco à frente da divulgação científica. Eu estou chamando de divulgação científica porque é uma palavra-chave muito boa, Uhum. né? Mas a divulgação científica, ela não é suficiente mais. Eu acho que é importante, né? A gente tem ações maravilhosas de divulgação científica, onde você traz o conhecimento da física, das ciências de maneira geral, mas os resultados efetivos disso me parecem um pouco limitados. Eu acho que esse cenário da desinformação e do negacionismo científico que a gente passa nesse país e no mundo, isso não é um deleite só nosso, não. Isso em escala mundial. Ela revela alguma coisa, né? Como é que um cidadão eh, não consegue pensar minimamente para chegar a uma conclusão? E aqui eu vou trazer um tema, né, que me choca, eu vejo aquilo, fica me chocando muito. Porque eu acho uma tristeza, na verdade. É o evento de 8 de janeiro. Quando você vê um cidadão que depreda a revelia, um cidadão que faz as necessidades dele em cima de uma mesa, um cidadão que sai. Que viajou milhares de quilômetros para isso. Né? Não, e Não, detalhe. não estava ali por acaso. Não, e detalhe, toda uma estrutura montada, né, para levar esse pessoal. Um cidadão que picota uma obra de arte, que derruba, né, esse cidadão, Hernani, ele não tem memória. E aí é que eu trago um pouco do Krenak, né, que está tão na moda, mas esse senhor é uma figura muito importante, né, que ele fala, né, que as memórias são universais. E as memórias, né, quando você traz as memórias, você resgata a responsabilidade social desse cidadão. Então você imagina aqueles cidadãos que estavam ali, o que ele sabe da história daquele quadro? O que ele sabe da história daquele relógio ou coisas do tipo? Isso me assombra.
Então, aí, vamos dizer, ampliando um pouco já essa conversa, uma coisa que a Feiga falava isso lá atrás, na década de 60, que é a popularização da cultura. Uhum. Pode parecer estranho, né? Que depende da cultura, como você defende cultura. Como as pessoas falam, alguns estilos de música que hoje a gente tem muito espalhado nesse país, você vai falar que isso não é cultura, por mais que você não goste, né? Será que isso não é cultura? É uma produção cultural daquele grupo, com certeza, né? Sociologicamente, aquilo se constitui numa cultura porque ela se espalha de maneira absurda. Então você diria que, de repente, esses eventos, eu acho que você trouxe um exemplo bem emblemático do que a gente está falando, mas a gente pode fazer uma lista que vai rolar a mesa inteira aqui de outros exemplos. É, um, é uma falha da educação, de alguma forma, é um novo momento que a educação não acompanhou, porque essa construção da memória, muitas vezes, ela esteve relegada à escola, né? Eu acho que Resgate da memória. a cultura reificada, vamos dizer assim, essa que vai, de alguma forma, fica registrada e que fica acessível, que você consegue recuperar isso, sempre ficou na instância institucional, de alguma forma. A escola, a universidade, a biblioteca, o museu e etc. Mas talvez o que a gente tenha visto nesses eventos recentes em diferentes lugares do mundo é que se mostrou um deslocamento do eixo onde o seu horizonte cultural vem de uma tela pequenininha na tua mão, não passa disso, mas pior do que isso, ele é retroalimentado por tudo aquilo que você clica, curte, compartilha. Como é que você vê essa mudança? Mas eu acho que é pior, Hernani. É porque se esse cidadão segura o celular e recebe por ali acriticamente, é porque a base dele, a formação educacional mínima de educação básica, ela foi de alguma forma deficiente. Né? Eu acho que esses sintomas que a gente vê são simplesmente reflexos dessa não eficiência do processo educacional, do processo cultural, ou seja, tudo todos os aspectos que entram na formação de um cidadão. Sim. Tem uma tensão aí que eu fiquei pensando há poucos dias, talvez até de uma outra conversa que a gente teve, isso me bateu um pouco, que é uma tensão entre a tradição e o novo. E vou dizer por que eu acho que está na linha do que você trouxe. A gente trabalha com uma ciência que é inerentemente tradicional, que é a física. Para você mudar um conjunto de pensamentos da física é muito difícil, porque as regras do jogo são muito claras, está tudo muito bem estruturado. Você não vai conseguir chegar do nada e dizer que a Terra é plana sem trazer sem jogar o jogo da ciência, né? Você vai Evidências. você vai falar de fora da ciência para isso. Então a gente lida com uma ciência que preza pela tradição. Por outro lado, a gente tem uma escola que, se ela preza pela tradição, ela não olha o amanhã. Então, como é que é essa tensão entre a tradição e o futuro? Porque quando você diz que a educação de alguma forma foi deficitária, eu fico pensando na geração anterior à minha, que não está no ambiente de produção de conhecimento, que está aí no dia a dia vivendo suas vidas. Que a migração para o digital de maneira crítica já é difícil para quem nasce no digital e nem precisou migrar. Imagina para quem até a juventude não tinha sequer uma comunicação tão peculiarizada quanto é a comunicação de WhatsApp ou de outras, né? Então, como é que você vê essa tensão entre o novo, entre olhar para o futuro e ainda assim não liquidar a tradição, não perder a memória? Fernando, eu acho que a memória, a tradição, como você está chamando, ela faz parte dos essentials da vida. Né? Isso são coisas que são essenciais em cada país. Então, quando o cidadão participa de um ato aleatório daquele em Brasília, eu acho que ele sequer tem traços dessa tradição e nem do novo, porque ele está simplesmente utilizando aquela coisa que você está chamando de nova, mas de forma crítica, sem a menor observação, sem o menor crivo, uma seleção desse processo. Claro que esse processo é muito mais complexo, né, Hernani? Né? Mas no meu entendimento, a tradição não atrapalha o novo.
né? A tradição, você pode abordar esses essêncios trazendo o novo, mas sempre incluído de uma certa forma. E eu acho que o que está se fazendo, que a gente nós estamos nos perdendo na escola, na universidade, é exatamente essa capacidade de articular. Um exemplo típico disso, na década de 90, voltando da Inglaterra, né, só para estabelecer um cenário. Uhum. Quando eu vou em 88 para a Inglaterra, a gente tinha um Cobra aqui no CCE, né, que não era nem CCE, era o SEG ainda, Centro de Estudos Gerais. A gente disputava tapa. Era a agenda física e a matemática no Uhum. horário para fazer. Quando eu cheguei em Londres, cheguei no Estúdio de Educação, a gente tinha 2 andares, um que era tipo Windows, mas era uma máquina deles lá, e outro andar só Macintosh. Cara, quando eu entrei naquela sala, eu falei assim, gente, isso aqui é diferente. Né? Aí me deram um endereço de e-mail. Eu falei, pô, você não tem ninguém nem no Brasil para mandar um e-mail? Né? Mas então o que acontece? Quando eu voltei para cá, entrei no projetão junto com a Prefeitura de Vitória, e que a ideia era a integração de tecnologias no cotidiano escolar. E isso foi uma seara muito cruel, né? Porque essa área nunca vingou, né? Porque ela foi atropelada. Ela foi atropelada pela evolução tecnológica, naturalmente. Então, como a gente tem um passo muito lento, a gente não consegue fazer e a gente é atropelado. E nesse atropelo, eu acho que as tradições, as memórias vão ficando para trás. Eu acho que esse é um paradoxo que a gente tem que enfrentar. Daqui para frente vai ser isso mesmo, não tem como. É, Né? A gente tem que trabalhar essa perspectiva. é igual o projetista de prancheta negar o AutoCAD nos anos final de 80, início de 90, dizendo isso, a tradição é a prancheta. Na verdade, a tradição é o conhecimento que se tem sobre formas, combinações, sobre arquitetar a Princípios. ideia mais do que a mídia em si no qual isso acontece. Porque faz sentido o que você disse se você pensar que há uma fatia na época do jornal impresso, né? Havia aqueles tabloides menorzinhos, mais baratos de fazer, muito sensacionalistas, e havia também a bolha social que construía a partir dali o seu conjunto de verdades. Talvez não seja tão diferente, né? Só que talvez a mídia tenha mudado. Volta a questão de que aquilo que é essencial, na verdade, talvez seja o melhor ponto de partida, né? Porque eu acho que aí entra a gente voltando essa coisa da popularização da cultura, né? No sentido que cultura, para mim, não é bem esse setor, essa produção, que Uhum. seja musical em qualquer arte. Mas se eu não comungo disso, é papel meu de cidadão promover a popularização da cultura que eu acho, eu acredito, Uhum. né? E como eu sou um pouco mais velho que vocês, um pouco de tradição desses essentials que eu acho que essa minha geração ainda tem, né? Então é importante você falar de popularização da cultura. E mais importante, fechando esse foco, é a popularização da ciência, né? E mais ainda, de uma forma mais operacional, é a divulgação científica. Uhum. Se você perguntar o que é divulgação para as pessoas, divulgação científica para as pessoas, você vai ver vários referenciais, vários, né? Não há um consenso único do que é. Há um consenso do modus operandi, né? Que você vai pegar um conhecimento que você quer, você vai passar, transmitir, colocar à disposição do cidadão. A questão é a forma de fazer isso. Não, isso é uma E coisa que eu acho que é um ponto central, talvez, do trabalho do professor, que, que de alguma forma tem interface com a educação científica. Como é que você vê, de alguma forma, isso e a atuação do professor? O que você vê de proximidade a disso? questão é a seguinte, a área de divulgação científica é uma coisa tão ampla e sem muito teorização, porque acho que não tem que ter muita teorização, não, né? E não acho que seja uma área que tenha que estar na mão só de jornalistas, né? E também não só na mão dos cientistas, vamos dizer, Uhum. né? Porque eu acho que se você pensar o jornalista, ele tem toda uma habilidade de ensinar, de como comunicar. E a outra questão do cientista que tem conhecimento, mas muitas vezes peca de como fazer isso aí. Bom,
É... A gente estava no papel do professor Ah, dentro sim. disso. Então, o que acontece? Na área de divulgação científica, é muito assunto, cara. Na Isso é bom, isso é divulgação bom, isso é bom. científica, é, a grande questão hoje é o seguinte, né? Como você mede a divulgação científica? Ah, Na época da pandemia, a gente criou o canal Ciência ao Vivo, 6, 7 mil pessoas inscritas, lives semanais. E no final daquilo eu falei assim, gente, como é que a gente vai saber se a gente interferiu na vida dessas pessoas que assistiam cada bloco de Ciência ao Vivo? é. Aí você deu uma série de métricas computacionais, como é que se de acesso às mídias, que, sabe, são parâmetros, são ótimos, vamos lá, acho que é importante, mas eu acho que a gente tem que ir além. Se você for mais a fundo um pouco, a medida da divulgação científica, muitos autores a chamam de alfabetização científica. Ó, Agora, o que é isso? Nossa Senhora! Aí você abre um universo amplo que não há um consenso específico disso aí. E coloca-se a alfabetização científica quando você cai mais no contexto da escola. uhum. Né? Porque a alfabetização científica, né? Então vamos lá, então o papel do professor para promover a divulgação científica, como vocês tem vários trabalhos nessa seara. Pressupõe-se que a escola é o local primeiro dessa alfabetização, então também o local primeiro da divulgação. Mas é uma coisa cruel, né? Porque também as perspectivas de alfabetização científica, no final das contas, o que você tem né, de concreto nisso tudo? Sim. Então me parece muito fugidio esse cenário. E dentro da divulgação científica, poucas pessoas falam de alfabetização científica. Isso é uma coisa mais voltada para a escola, na Isso verdade. é interessante. E eu acho que é interessante você trazer essa visão, porque eu sei que você andou com muitas interfaces e eventos, não só no Brasil, mas talvez Nova Zelândia, Holanda e outros lugares que você tenha ido debater sobre isso, que a divulgação científica tem essa pegada jornalística quase que trazer a produção acadêmica para uma linguagem que o povo entenda. Eu acho que esse é um lado importante, mas restringir a isso, na verdade, pode ser um erro, talvez, porque talvez divulgar coisas muito mais que não são novidades científicas, mas sim que são inerentes à ciência, pode ser um outro lado que está um pouco abandonado no que as pessoas talvez entendam como sendo divulgação científica, né? Porque a divulgação científica, se você pegar grosso modo, você pega um tema e faz uma apresentação. A iniciativa do Pint of Science, por exemplo. Uhum. Né? Ótimo. Ah, acho maravilhoso esse tipo de iniciativa. A gente está fazendo agora o Chopp Consciência lá no Ceará, né, com uma proposta interessante para o ano que vem. Ó. Depois, outra hora eu conto isso para vocês. Mas, novamente, a gente está pregando para convertido. Via de regra, Python of Via Science de regra, são acadêmicos que vão ouvir são acadêmicos raros, falando. porque a proposta de um evento desse, de um festival desse, é falar para o cidadão que está tomando happy hour, a sua cachaçinha, sua cerveja, mas, no fundo, a gente popula aquele bar com convertidos, que é bacana e tal, mas então o objetivo primeiro ele meio que se dilui nessa proposta. Bom, aí vamos caminhando para uma outra coisa que é muito importante. A divulgação científica é necessária, a divulgação científica tem que estar na tessitura da sociedade, no sentido que você está fazendo aqui na UF, você tem que falar para as pessoas o que você está fazendo. Uhum. Ela Né? tem esse lado de prestação de contas, né? Exatamente. Tanto é que, se você olhar institucionalmente, o CNPq, que é a agência de fomento maior nesse país, hoje ela demanda por um plano de divulgação científica. Uhum. Embora ainda seja incipiente no sentido de que fica muito pro forma, né? Mas a gente tem que aprofundar. Então, é uma prestação de contas do recurso que o erário me deu. Sim. A pesquisa nesse país basicamente é financiada pelo setor público. Agora, a questão é a seguinte: para além do aspecto informativo, hoje se coloca em voga, né, um outro conceito que me parece muito importante, que é o de engajamento público na ciência.
como você me mandou lá de... Onde você estava? Quando eu estava em Berkeley. Não, agora. Agora, eu estava na Capadócia, eu estava na Turquia. Lá na Turquia. Aqui, pessoal, olha, estamos aqui, estamos discutindo engajamento público na ciência. Não tem consenso. Nunca, nem divulgação. Foi a resposta que nem divulgação tem consenso. Sim. Mas qual que é a diferença da divulgação científica e do engajamento público, que, a meu ver, é uma tecla que eu acho que tem que ser abordada daqui para frente? Você apresentar ao cidadão fatos concretos, dados, resultados da pesquisa, ótimo. Você falar para o cidadão que o celular que ele carrega tem um GPS que foi oriundo da teoria da relatividade geral de Einstein, em 1915, ótimo. Você está fazendo ganchos na cabeça dele. Mas se você perguntar o que é tudo aquilo, ele não vai ter condições de saber. Porque é parte do processo todo. Claro. Então, o passo além é o quê, o Hernani? Quando eu falo passo além, porque eu acho que essa perspectiva da divulgação que é muito importante, mas esse cenário todo de negação, né, do negacionismo científico, né, da desinformação, ela bate pela falta da abordagem do processo de criação do conhecimento científico. Divulgação é uma coisa. Agora, quando você fala de engajamento público na ciência, é você organizar uma estrutura, um evento, uma amostra, uma exposição com a perspectiva de ver como é que eu vou engajar aquele cidadão que entrou nesse meu evento. Engajar no sentido de entender que tudo isso que eu estou fazendo, eu posso apresentar fatos, mas eu tenho que, de alguma forma, apresentar um pouco de processos de como que isso acontece. Isso é simples? De jeito nenhum. E muita gente chia, porque isso é um outro universo que você abre para você mergulhar, para você como é que você vai fazer. Conceituação teórica, se você quiser, metodológica, né, e outras perspectivas que você pode abordar nisso aí. O que você está falando agora me lembrou uma notícia de ontem, né? Essa semana estão divulgando os prêmios Nobel deste ano. E durante o período da pandemia de Covid-19, né, 20, 21, 22, mas especialmente entre 20 e 21, um momento crítico, essa novidade na medicina, na fisiologia, que é a vacina de RNA mensageiro, surgiu com tempo recorde, uma vacina foi produzida, e o que a gente via em muitos canais de redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram e outros que existem hoje em dia, era esse questionamento de que, olha, você está injetando RNA no seu corpo, isso vai mudar o seu DNA, vai virar jacaré. ou algo desse tipo. E aí a gente teve a notícia no dia de ontem foi dia 2 de outubro de 2023, no dia de ontem, que foi o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia deste ano, esse processo muito diferente que, em vez de você injetar o DNA em um vírus, para o vírus enfraquecido poder de alguma forma compartilhar um DNA que vai impedir a reprodução, você está, na verdade, usando o processo de reprodução celular, usando uma coisa muito mais sutil. E a falta de entendimento sobre esse processo, eu não sou da biologia, eu não tenho entendimento sobre esse processo, mas o infográficozinho que está no site do Nobel ontem é extremamente informativo para isso. Sim. Te dá um passo a passo daquilo. Me parece ser um pouco do que você está falando, de além de fatos, processos da ciência. Eu vou trazer na física, tá? Ok. Vou trazer na física, nosso quintal. Você conseguiu entender o que foi o Prêmio Nobel da Física de 2023? Que saiu hoje? Eu vi hoje cedo a notícia. Pulso de luz é o tema. O headline. Pulso de luz, eu falei, depois eu preciso ler isso aqui que eu não tenho nem ideia do que eles estão falando. Esse é o ponto. Ótimo, prêmio Nobel é importante, sim, você fazer uma propaganda, ótimo, mas precisa de um pouco de aprofundamento. E aí eu acho que é um papel do engajamento público da ciência, você pegar essa temática, lógico, informou, divulgou cientificamente a temática, seja na medicina, seja na física, mas eu acho que a proposta é um pouco além. É de você mostrar conexões, mostrar esse processo, como você bem colocou, da medicina. Na física, a gente fazer isso. Na física, a gente amarrar mais essas ideias num panorama mais geral da física, porque senão você fica olhando... Fala de CERN. O que é CERN? É um ponto
tem que conectar um pouco mais disso. O que acontece, né? Agora, com o centenário de nascimento do César Lattes, que a gente vai fazer uma farra o ano que vem, Com deixar certeza. claro que César Lattes foi um dos precursores dos aceleradores de partícula. Quando ele sai de Bristol, vai para Berkeley, né? E ele começa a trabalhar com isso. Ele fala, não, tem que construir um acelerador de partícula. Ó. E o Brasil tem, né? Assim, muito peculiar. Tem, não é tão grande, não faz tanta coisa, mas temos aí alguns casos. Mas eu vou pegar o gancho do César Lattes aqui para a gente dar uma por favor. aprofundada, né? Que senão essa conversa vai ficar muito grande. Mas é isso, eu acho que além da divulgação científica, né, que é muito importante, eu acho que a preocupação, esse percurso do engajamento público da ciência com a preocupação de explicitar, conectar processos de produção, pode vir auxiliar esse cidadão. Né? O famoso método científico tão criticado. Né? Se você pegar um post do método científico, via de regra, há uma perda de informação naquilo. Porque o método científico é simplesmente colocado pela perspectiva dedutiva. Sim. Você sai... dá evidência para a conclusão. Qual que é o tipo? Sai de uma pergunta. Tá, segundo, vai ver o que eu sei. Tá. Levanta as hipóteses. Ótimo. Experimento e coleta de dados. Análise e divulgação. E cadê a perspectiva indutiva? Que o diagrama V coloca isso muito bem. Não podia deixar de colocar o diagrama V. Eu estava só aguardando o instante em que o Gawain apareceria nessa... Não, Gawain já não é mais do Gawain, é do mundo. É do mundo. O diagrama V é do mundo. Porque eu acho, pode ser uma coisa boba, mas toda vez que se apresenta aquele cartaz do método científico, por que é uma grande crítica? Principalmente do setor de ciências sociais, etc. Porque é uma regrinha muito empirista e que não tem sentido. Eu, olhando a minha vida acadêmica, como no meu mestrado eu fui do método dedutivo e no meu doutorado o método indutivo... Lá para cá. O que é o método indutivo? Você sai de uma coleta de dados, você ainda não tem uma teorização sobre isso, você coleta, trabalha e vê se dá para induzir numa certa teoria sobre aquilo. Então a vida é assim, para lá e para cá o tempo todo. Uma coisa curiosa, só uma janelinha dentro disso, é que teve uma sessão em homenagem ao John Ogborn, lá no evento científico. Esse agora? Que foi o orientador do professor Laércio, enfim, na Universidade de Londres. Mas talvez aí esteja um ponto bom, porque quando a gente pensa em sociedade e, por exemplo, secas, cheias, chuvas anômalas, o inverno mais quente que a gente lembra, que foi esse agora, que bateu recorde de temperatura durante o mês de julho no hemisfério sul do mundo, a gente, na verdade, tem o fato já desdobrado, o acontecimento já ali. E quando pensa em sociedade, o que chega na sociedade é o final. E talvez buscar o entendimento das causas disso seja sempre no sentido da indução e não da dedução, porque ninguém estruturou a natureza experimentalmente para resultar nisso, né? Você vê o final e a partir daí tenta entender, como dizem, hindsight. Hernani, se você pegar pelo lado epistemológico que você falou, o que é uma criança? Ela não vai ver o que ela já sabe do assunto, né? Ela talvez pelo método indutivo que ela vai coletando dados, ela generaliza. Talvez o processo da criança seja muito mais indutivo do que dedutivo. Né? A prática, aquela coisa da criança, que é a famosa situação, né? Você está lá na cozinha, o forno grande, entrou a criança, pelo amor de Deus, afasta daqui. Até que um dia ela vai lá e nunca mais ela volta. Ela já entra na cozinha assim, ó, encostando na parede. Pior que mas é um processo. Mas pegando o seu gancho agora, para dar uma puxada a mais. Então, a partir do processo de engajamento público na ciência, eu acho que você pode ter algumas perspectivas de trabalho objetivo. Se eu olhar pelo lado institucional, Hernani, eu acho que há duas vertentes. Via de regra, uma instituição, ela tem um setor de comunicação social, comunicação. Aqui na UFSC temos a superintendência de comunicação, que é um setor responsável
da conversa, né, da universidade, colocando para fora as notícias nos jornais, né, no sentido de mostrar que a gente está trabalhando aqui, Claro. né, deixar claro para a população que ela, ela, A ela, gente ela que, cuide da a gente que UFES. sofreu um ataque frontal declarado em anos anteriores agora, de Claro. que na universidade não se produz conhecimento, de que na universidade Mas isso é culpa da gente, de alguma talvez a forma, desses falta de... setores de comunicação, de alguma forma, não estou falando da UFES, de maneira geral, Uhum. né, que eu acho que é muito importante. Agora, esse setor da comunicação, ele tem um papel muito mais amplo, o Hernani. Ele fala de coisas administrativas, coisas da ciência, ou seja, todos os setores da universidade. E aí há uma necessidade de se criar um setor de divulgação científica específico da universidade. Você observa isso na UFMG, que é o caso mais emblemático e mais longevo, Interessante, eu né, não conheço o do projeto Departamento deles. de Divulgação Científica. Você tem um outro, recentemente, na Universidade Federal do Paraná, que eles criaram uma estrutura muito interessante. E nós aqui na UFES, em 2018, a gente criou o Departamento de Inovação e Divulgação das Ciências. Não é só científica, as ciências são todas. É conhecimento. Ciências exatas, conhecimento. Ciências exatas, humanas, naturais, ou seja, então, divulgação das ciências. Então, me parece que um departamento desse não é desabonar, não é competir com o setor de comunicação que, eventualmente, faça divulgações da parte científica ou das ciências, mas é um setor em que ele observa, foi o que nós fizemos, a gente observa os projetos de extensão nas áreas afins e começa a divulgar, de alguma forma, isso. Então, quando você mistura esses dois setores, me parece que sobrecarrega a superintendência de comunicação, o setor de comunicação social. Então, isso é muito importante, fazer essa divisão desses dois pontos de vista. Até porque a divulgação científica ela tem uma segunda preocupação, para além de informar, que é fornecer ferramentas para a tomada de decisão num sentido mais estruturado, né? Claro, aí, vamos dizer, entra a parte do engajamento público da ciência. Uma vez que você selecionou esses projetos, a gente fez um projeto aqui na UFES, né, que sempre eu tive vontade de fazer, porque eu sempre andava pelo campus, aí você via uma escola saindo do planetário, aí eu sempre ia lá e perguntava, que ótimo, vocês estão aqui, o que vocês vão fazer agora? A gente está indo embora. Mas vem cá, mas tem ali o Museu dos Minerais e Rochas, tem aqui o Show da Física, tem o Museu de Ciências da Vida. Hoje você tem uma série de possibilidades. Então, a partir que a gente montou esse cenário dos vários projetos, a gente criou o C3A, Caminhos da Ciência, Cultura e Arte. O que é isso? A gente trazia as escolas, tinha um menu, as escolas contactavam a gente trazia, a gente que recebeu escolas do estado todo. E tinha um percurso. Dentro do campus da Dentro UFES. do campus. Vamos ao planetário, tem uma sessão, volta. Vamos fazer um show de física aqui. Vamos à HEU, a Galeria de Arte do Espaço Universitário. Sempre quando tinha uma exposição, né, e eu, como eu sou um pouco da origem da universidade, eu conheço todos os artistas quase. Eu ia conversar e esse artista recebia essas escolas. Dialogava, mostrava, perguntava. E, para finalizar, quando era na parte da manhã, a gente terminava a visita no RU. Perfeito. Então, tem a carinha desses meninos, muito pré-ENEM, né, vindo na universidade, comendo no RU da universidade. Você pode falar, RU, mas isso é imaginário das pessoas. Claro. Então, eu acho que, vamos dizer, um setor de divulgação científica, ele tem esse papel de olhar para dentro e jogar para fora, nesse setor das ciências de maneira geral. Não, perfeito. Agora, vamos lá, ao rebote. Por outro lado,
mesmo em relação ao engajamento ou à divulgação científica, a gente tem um caso clássico que é cruel. Eu, em particular, que aqui no PP, a gente fiz desde 2018 que a gente teve essa ideia de que o ano seguinte vai ser o centenário ou uma efeméride científica qualquer. Então, vamos nos preparar no ano anterior para que no ano esses professores tenham capacidade instalada para discutir. Uhum. E isso em 18, como vinha em 19, o centenário do eclipse solar de Sobral, uma movimentação SBPC, uma movimentação muito grande. Eu fui 3 vezes a Sobral em eventos para discutir. No dia 29 de maio, que foi o dia do eclipse solar, eu estava lá em Sobral, um evento super bacana, gente de fora. Mas tem uma relação sua anterior, porque eu me lembro de você muito envolvido com o centenário do Annus Mirabilis do Einstein também. Sim, 2005, claro, que aí é mais claro. antigo. Claro, mas aí foi uma grande... Ótimo que você está trazendo isso, que só corrobora isso que eu estou falando. Hoje em dia eu chego para as pessoas e falo, você sabe o que foi o eclipse solar de Sobral? Hernani, ninguém sabe. A gente gastou gogó para chuchu, a gente fez um punhado de eventos e atividades e a gente não consegue atingir a população. Né? O Annus Mirabilis, que era uma coisa mais, né, mais ampla, até ficou traços, né, dessa coisa, né, em 2005. Mas então o que acontece? Por mais que você faça essa perspectiva de divulgação científica, de trazer meninos para olhar, você vê que a gente chegar lá na frente, né, a gente conseguir divulgar isso, É uma batalha de é uma Hércules. batalha, é uma batalha de Hércules. Eu acho que a nossa ação aqui, né, na nossa mostra de Física e Astronomia, começada em 97, Sim. e que até hoje, ó quantos anos, ela se transformou na mostra de Ciências do CCE, porque a gente trouxe a matemática, a estatística, a biologia, a química e uma série de áreas. Isso é muito importante, porque a gente ouve muito dos alunos da gente. Eu tive aqui na mostra quando era, aí eu peguei e decidi vir fazer física. Esse relato eu já ouvi aqui dentro. Claro, isso é lindo, mas, Hernani, a gente não pode, não podemos nos satisfazer com essas coisas pontuais. Claro. É importante? Mas eu acho que tem que ir um pouco além nessa rota do que eu estou chamando de engajamento público da ciência. Para trazer, para a gente conseguir, além da divulgação, promover esse tipo de coisa. Muito bom. Nesse sentido, e aí, professor Laércio, já arrumando para o final dessa aqui é a nossa primeira conversa, mas que já quero deixar na mesa aqui a possibilidade de estendermos em outros assuntos, outros bate-papos desse tipo aqui. Quanto a conversa sempre está de portas abertas para você aqui. Duas ações que me marcaram nesse sentido. Uma delas, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre as duas, vinculado um pouco ao UFES, o Festival do Minuto, dentro do centenário do eclipse, e mais recentemente numa outra autarquia, quando você estava no Instituto Nacional da Mata Atlântica, a exposição Se Esse Rio fosse meu, do Projeto IMA, Águas da Mata Atlântica. para você de repente falar um pouco das duas aqui para a gente fechar nosso bate-papo de Ótimo, hoje. perfeito. E aí acho que é o gancho final que você pode estar falando, pensando, cadê mudanças climáticas nessa história, né? Que é o título da conversa. Exatamente. Quando você cita isso é importante. Primeiro porque no centenário, né, do eclipse solar, a gente teve um projeto coordenado pelo professor Flávio, em que a gente trouxe 6, 7 escolas com uma série de atividades. E uma delas foi o Minuto, né, da ciência, coisas do tipo, Festival do Minuto. E por mais simples e simplório que tenha sido aquilo é uma coisa tão bonita, você entende? Que você vê os meninos, né, de ensino médio, primeiro, segundo ano, tentando juntar argumentos, porque, né, é muito difícil você falar minimamente lé com cré. Então, aí você tem alunos que pegam pelo lado histórico só, tem uns que misturam um pouco, mas não importa. Eu acho que esse aprimoramento é natural no Festival do Minuto que nós vamos fazer no ano que vem em relação ao César Lattes. Tropecei no corredor com o professor Flávio hoje, nessa manhã, já fui convidado para integrar a equipe e falei, vamos embora. E trazer mais escolas, que acho que vai ser um projeto grande. Sim, mas talvez aí tenha uma coisa interessante, que é hackear essas redes sociais.
Porque hackear no melhor dos sentidos, tá? Que é injetar dentro da produção desses alunos, coisas que eles estão fazendo, nas mídias que fazem sentido para eles. Assim, isso é fundamental. Isso é fundamental. Eu acho que essa ideia do quanta conversa, eu acho que vocês têm esse objetivo de alguma forma. Sempre Não tentando sei como também. é que vocês vão fazer. Né? Isso é um desafio, né? Mas não importa. Meu amigo, você aprende fazendo. Não tem como. Se você ficar teorizando, Sim. não adianta, você tem que seguir em frente. E Águas da Mata não, mas esse negócio do Festival do tá, Minuto claro, que eu ia desculpa. falar, né? Mas a gente está com uma proposta desafiadora lá no Festival Chopp Consciência do Ceará. No ano que vem, dia 19 de maio, dia do físico, a gente vai fazer, né, uma jornada de física lá e a gente vai fazer um Chopp Consciência no dia 19, que é um domingo. Mas eu estou propondo o desenvolvimento de uma ação que é muito interessante. Tipo na rota do Fame Lab, não sei se você conhece, do British Council, que eu já participei uma vez Não na conheço. organização, que é o seguinte: a gente vai abrir o concurso, é uma espécie de um concurso. Você tem que mandar um vídeo de 3 minutos. A gente vai reduzir, 3 é muito. 3 é muito, talvez 1 minuto, vamos ver. E você manda um vídeo sobre um tema da física que você quer. A gente vai receber. Tem uma comissão com critérios mínimos que a gente vai publicar e tal. Aí, desses catatal de coisas, a gente seleciona 30. Desses 30, a gente dá uma formação mínima do que é que você queira fazer, comunicação da ciência, divulgação científica. E eles têm que produzir esses 30. Outro vídeo de 2, 3 minutos, nos enviam. Desse processo, a gente seleciona 10. Aí, uma nova fase de um apuro de E esses campo de alunos da universidade ou da educação básica? Só do curso físico, do curso de física. Da universidade. Porque senão é muito grande lá. Sim. E mesmo assim vai ser complicado, porque lá tem 5 cursos de física no Ceará. Coisa louca. E depois desses 30, a gente seleciona 10, né? Desses 10 a gente dá uma palhinha final, e dos 10 a gente tem que gravar um outro vídeo, sempre num tema, pode ser afim, mas diferente, e aí a gente seleciona os 3 primeiros colocados. Os 3 primeiros colocados vão apresentar no Chopp Consciência no domingo, porque isso termina no dia 18. Isso é um desafio, né? Porque agora no mês de outubro é na Semana do Conhecimento, então? Não, em maio do ano que vem. Desculpa. Maio do ano que vem. Certo. Acabou de sair um artigo sobre isso. Nossa claquete, volta. Fechada. Né? Enfim, então acho que tem esse percurso do Festival do Minuto, acho que tem muito aprendizado, a gente aprendeu muito, né? Acho que é uma ação super importante, ela atinge os meninos, né? Mas, ou seja, tem que aprimorar. Em relação ao projeto Águas da Mata Atlântica, da exposição Se Esse Rio Fosse Meu... Porque eu sei que só esse projeto aí dá um podcast inteiro para ele. Mas como é que você poderia... simplesmente que a partir de 2020 eu tive uma bolsa no Instituto Nacional da Mata Atlântica. Eu já vinha conversando muito sobre mudanças climáticas com a secretária de Ciência e Tecnologia e descobri um projeto do Emanuel, que é um bolsista lá também, trabalhando com uma rota das mudanças climáticas. Aí a gente mergulhou nesse projeto, a gente aprendeu. Por sorte, um acaso, né, Hernani? Passa um menino no mestrado aqui, que é o Tiago Auer, que ele me passou a ser me orientando, que ele dá aula na escola do lado, lá quase do IMA, e ele comprou a ideia. Então ele desenvolveu as atividades do Emanuel, do projeto dele, em 3 aspectos, ele desenvolveu dentro da escola, que vai ser a dissertação de mestrado dele. Então, ou seja, trabalhando a questão da vazão de rios, a questão da umidade relativa do ar, da temperatura, e a partir dessa... Interessante isso, não só o fato de haver mudanças nos cursos e no volume dos rios de Santa Teresa, mas os mecanismos por trás disso também. Né? Nossa senhora, esse é um outro... Vou marcar um dia para a gente falar desse projeto, que foi muito bacana. E claramente a gente vê, né, o Tiago trabalhando a questão das mudanças climáticas em sala de aula com os meninos de primeiro, segundo, terceiro ano, né, série do ensino médio, e você vê ali um engajamento muito interessante. Não de todos, claro, mas uma preocupação de você ampliar essa temática dentro de uma cidade feito Santa Teresa, e aí foi muito bom.
né? Porque a exposição Se Esse Rio Fosse Meu, ela teve a visitação de 17 mil pessoas. 17 mil visitantes. Porque é a inércia do Instituto Nacional da Mata Atlântica com a sala de exposição que a gente criou. Era uma sala meio restrita, a gente fez umas obras lá e ficou um espaço de 200 metros quadrados. E que deu aquilo que você viu, que você assistiu. E o impacto na população, é difícil de medir isso, mas é interessante, né? Porque um mês atrás, uma menina que trabalha no IMA pediu se ela podia mostrar umas atividades, ela está fazendo um curso de administração. Um outro professor me pediu um pôster lá da cidade para utilizar na sala de aula. A gente não tem um ideia dos vereador. subprodutos Não, disso, não, né? A gente não tem ideia. Hernani, isso é um intangível. É um vereador que a gente tem conversado muito para trabalhar a questão das águas, né? Porque a questão das águas, o Hernani, né, que logicamente interfere nas mudanças climáticas, a água é abundante. A gente acha que é abundante, mas a água já acabou, né? Então, acho que se você começa a trabalhar isso em cidades pequenas, é onde você pode ter alguma perspectiva de alteração das mudanças. Capilarizando, né? Capilarizando. E o que acontece? A questão dos rios, dos córregos em Santa Teresa especificamente, que Santa Teresa não tem rio, tem córregos, né? Tem cursos d'água muito pequenos. Você tem um desmatamento muito grande da Mata Atlântica naquela região e uma cidade feita de Santa Teresa que não tem grandes rios, se você corta a Mata Atlântica, você seca essa malha de córregos. Se você secou a malha de córregos, você não vai ter água na cidade de Santa Teresa. Né? E você tem uma grande mudança climática local. Esse é um trabalho do Hernani, que ele colocou punhados de pontos de coleta de dados para formar uma base de dados, né? Ou seja, isso é outra coisa. Então, você vê que essa amarração toda, quando eu trouxe o tema inicial, né, de divulgação científica em tempos de mudanças climáticas, é porque é fundamental a gente ter apesar de todo negacionismo em relação a isso, ter esse tema em voga. E eu acho que a abordagem disso em todos os níveis, né? O Hernani, o Tiago, que é um professor de física, mas ele pegou o lado da física das mudanças climáticas. Claro. Quando ele foi mexer com vazão de rica, colocou, fez as hipóteses, puxou, né? Ou seja... É que são tantas lentes, eu fico pensando nisso, que eu me lembro da exposição que tinha, por exemplo, uma instalação artística dentro de uma exposição, ao mesmo tempo que trazia dados tipicamente dos ecólogos e ao mesmo tempo que tinha, por exemplo, gravação de sons que fazia essa imersão. Então, se alguém olha pela face do prisma que é a física, são tantas outras faces para serem olhadas ainda que é difícil pensar uma área que não esteja envolvida com a questão das mudanças climáticas, né? Ela é muito ampla. Né? E bem colocado, acho que a exposição Se Esse Rio Fosse Meu foi uma proposta de ciência e arte, né? Um diálogo, né, entre o cientista e o artista, que tinha uma temática de água também. E nessa abordagem que você falou, envolve som, envolve imagem, aquela videoinstalação, né, que era Mata Atlântica, 500 anos de Mata Atlântica em 1 minuto. É impressionante. Mas se a gente conversa outro dia, as pessoas assistirem, mas depois se a gente conversa outro dia sobre isso, é muito bom. Muito bom, professor Laércio. Eu agradeço demais sua presença aqui no Quanta Conversa. Agradeço a todos vocês que pararam para assistir esse nosso bate-papo aqui. Espero que nos encontramos muito em breve. Obrigado pela atenção. Obrigado hoje na direção técnica, professor Messias, que está ali também, como a gente carrega tudo um na mão do outro aqui dentro da universidade, sempre nos ajudando muito. E lembrando que o Quanta Conversa é uma ação de extensão de divulgação científica ligada ao Planetário de Vitória, que fica dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, dentro do campus, e ao Show de Física, que é um projeto do Departamento de Física. Então, até nosso próximo Quantum de conversa. Obrigado, Hernani, obrigado, Messias, e vamos continuando. Vamos que vamos. Essa conversa. Obrigado.